Bom dia! E aí, pessoal, tudo bem? Continuando com os múltiplos. Hoje, nós vamos ver múltiplos de dois números ou mais. Como que nós achamos os múltiplos comuns entre dois ou mais números naturais? Os múltiplos de dois ou três números naturais são que quando a gente fala comum, a gente está dizendo o que é divisor é múltiplos de um e múltiplos do outro. Então eu tenho que saber a tabuada dos números que eu estou procurando. Neste caso aqui, Guilherme tem uma banca de jornal em frente a um ponto de ônibus onde passam duas linhas, a 432 e a 218. O motorista das duas linhas são bem pontuais, entretanto, enquanto o ônibus 432 passa de 8 minutos, a linha 218 passa a cada 12 minutos, entre 6 e 7 horas. Guilherme anotou os horários em que os ônibus passam, pois é um horário de grande movimento e muitos clientes costumam perguntar o horário do ônibus. Veja a anotação. A linha 432 saiu às 6 horas, depois de 8 minutos, 6 e 8, 6 e 16, 6 e 24, 6 e 32, 6 e 40, 6 e 48, 6 e 56. O da linha 218 saiu a cada 12 minutos, então 6 e 12, 6 e 24, 6 e 36, 6 e 48. Olha, esse conjunto aí de divisores são finitos, né? Porque fala em horas, né? Porque fala em horas, senão não seria. E aí ele fala até às 7 horas, né? Então, se ele fala até às 7 horas, se eu somar mais 12, vai passar de 7. Se eu somar mais 8, 56, vai passar, né? Então, se ele não tivesse dado o intervalo aí das 6 às 7, aí sim poderia ser, né? Então, ele marcou, né, os números, e aí, vocês viram que em vermelho, eles têm 0, 24 e 48. Então, o que ele quer dizer? Que esses em vermelho é o que tem na tabuada do 8 e na tabuada do 12, que são os dois, os minutos que eles estão achando. Então, quais são os números que tem iguais na tabuada do 8 e na tabuada do 12? Nesse caso aí foi 0, 24 e 48. Então, os múltiplos comuns deles, então, a hora que os ônibus vão passar juntos no mesmo horário, né, vai ser 24 e 48 minutos. Então, isso indica que às 6 horas, às 6 e 24 e às 6 e 48, as duas linhas vão passar junto no mesmo ponto, nesse mesmo horário. Então, é o tempo comum. Então, o múltiplo comum entre eles é o 0, 24 e 48. Então, múltiplos, aí vamos ver então agora os múltiplos comuns de dois ou mais números. Então, múltiplos de 2, de 0 infinitamente, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, né, infinitamente. E o múltiplos de 3, que tem na tabuada do 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, e vai aí por diante, né, para você fazer os múltiplos iguais. Agora vamos destacar os múltiplos comuns. O que é os múltiplos comuns? O que tem na tabuada do 2 e que tem na tabuada do 3 ao mesmo tempo. Então eu tenho o 0, o 2 eu não tenho, o 3 eu não tenho, eu tenho o 6, o 8 eu não tenho, o 9 eu não tenho, então o 10 não tenho, mas tenho o 12.
Aí tem o 18 e o 24. Tem mais algum múltiplos comum entre eles? Tem, porque eles são infinitos. Se você procurar mais para frente, você vai encontrar mais números iguais. Mas nesse conjunto que nós achamos aí, até o 24 e até o 36 da tabuada do 3, vai ser esses, né? O múltiplo comum forma uma sequência infinita. Então, por isso que eu falei que vai ter mais números se vocês procurarem mais para frente. Então, olha aqui, ó, vamos ver o que o Felipe no Olho Vivo aqui estava dizendo. Não estava sentindo bem e foi ao médico. Embora não fosse nada sério, logo no primeiro dia de tratamento, ele deveria tomar um comprimido a cada 4 horas e um remédio em gotas a cada 2 horas. Ele começou a tomar os 2 remédios à meia-noite, então às 0 horas. Durante todo o dia de tratamento, ele tomou os 2 remédios de maneira correta. De acordo com a ideia, responde o que se pede. Indique no quadro os horários do dia em que tomou os comprimidos. B. Os números que indicam o horário do quadro anterior são múltiplos de qual número natural? Olha, pense bem. Indique no quadro os horários do dia em que ele tomou os remédios em gotas. Então, primeiro você vai olhar, vai fazer qual tabuada do que, então? Tabuada que vai ser a tabuada do horário que ele começou a tomar o remédio. Então, eu vou usar 2 tabuadas aí. Olha. Ele começou às 4 horas, então eu vou ter que saber a tabuada do 4 e depois a tabuada do 2, ok? Aí você vai olhando, através desses quadros, o número que indica o horário do quadro anterior são múltiplos de qual número? Que a Tori acabou de dizer. Em quais horários ele tomou os 2 medicamentos juntos? Quando coincidiu? Que números que tem em um e no outro? Primeiro, então, você vai ter que fazer os múltiplos de 4 e os múltiplos de 2, não é isso? Para eu poder ver. Complete os 6 primeiros números do conjunto a seguir. Múltiplos comuns de 2 e 4. Então, quais são os comuns? Todos os múltiplos de 4 são também múltiplos de 2? Sim ou não? Todos os números de 2 são também múltiplos de 4? Então, é só eu olhar agora na minha tabuadinha aí que eu vou saber quais são, tá? Pode ser, pode não ser. Essa aí eu não vou falar porque eu quero ver a tabuada de vocês como que tá, tá bom? Eu vou corrigir isso daí de vocês na aula daqui a pouco. E também vou para a lousa, ok? Existe um número que é múltiplo de todos os números natural. Qual é esse número? Falamos lá no comecinho da aula passada. Quais são os múltiplos? Qual é o número que é múltiplo de todos? Que qualquer número que eu multiplico por ele dá ele mesmo. Não é o próprio número, que dá o número, a tabuada mais difícil que tem. Nos quadros a seguir, indicamos os números naturais de 0 até 39. Pinte os quadradinhos de cada número seguinte à legenda dada. O número 0 já está pintado, de acordo com a ideia de que serve o exemplo, e vamos lá e depois responde o que se pede. Então, ó, o 0, eu cortei aí para fazer mais... Então, ó, nesse quadradinho aqui, já foi pintado, o meu tá igual de vocês aí, ó. Então, foi pintado os múltiplos de 3, de 0, né? Indique os naturais de 0 e de 30. Então, primeira coisa, eu vou ter que pinte os 3 quadradinhos de cada número, seguindo a legenda dada no número 0, está pintado de acordo com a ideia que serve o exemplo. Depois responde o que se pede. Então, de 0 até 39.
os números naturais, até 39. Aí, vocês vão ver na página 70, o do 5, do 6, do 7, do 8 e do 9, certo? Aí do 10, do 11, do 12, do 13 e assim por diante, tá? Então a legenda aqui, ó, na página 71, ela pede: pinte de amarelo se for múltiplo de 2. Pinte de azul se for múltiplo de 3. Pinte de verde se for múltiplo de 6. Então aí, ó, múltiplo de 1. Então de 0, eu já sei, né, que todos os números múltiplos de 2 é de 0. Todos que for múltiplo de 3 é de 0. Pinte de verde, todos que é de 6 é 0, é múltiplo de todos eles. Então, 0 é múltiplo de todos os números. Então, ele quer que você indique, então, os números naturais até 39. Então, você vai escrever o número de até 39, de 0 até 39, e depois você vai ver quais são múltiplos de 1, múltiplos de 2, múltiplos de 3, múltiplos de 4. Aí, você vai pintar o quadradinhos, ok? E aí tem... Então, para você resolver esse exercício, vocês têm que ir lá na página 71 para ler a legenda, senão vocês não conseguem saber o que está dizendo, qual que é a legenda que vocês têm que pintar, tá bom? Então tá. Então agora nós vamos ver os exercícios da página 70, 71 e 72. A tia Toninha voltou para ver se tinha alguma coisa que precisava falar mais com urgência. E nós vamos voltar daqui a pouco para tirar as dúvidas e fazer as atividades na lousa, ok? Beijo, até daqui a pouco, crianças.